Irmãos, com a santa paz do Senhor, vamos trazer aqui para todos os ouvintes mais uma palavra do Senhor nosso Deus, que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmeas os criou. Gênesis 1:26 e 1:27, como na descrição. Gostaria então, irmãos, de meditar nestes dois assuntos de suma importância que Deus colocou nas suas criaturas: a sua imagem e a sua semelhança. Essas características são essências espirituais e não físicas. Então, fica claro que Deus queria passar para as suas criaturas a essência do que Ele é, ou seja, um ser totalmente desprovido do mal, poderoso e provedor de tudo o que é bom, para que houvesse harmonia e bem-estar em todos e qualquer relacionamento. Porque a vontade do Criador sempre foi essa, independente das circunstâncias. Mas com o evento do pecado, da desobediência de Adão e Eva, dando início ao pecado, essas características foram maculadas. E desta forma, as criaturas que Deus criou perderam essa essência e passaram a se comportarem com o conhecimento do bem e do mal. E com essas máculas malditas causadas pelo mal, começaram a praticar mais o mal que Deus aborrece do que o bem que procede dele. Então Deus, na sua infinita bondade, independente da maldade das suas criaturas, providencia isso há 2000 anos atrás, cumprindo promessas e profecias para realizar a redenção através de seu Filho Jesus, que se fez Deus e habitou entre os judeus, com sinais e maravilhas que perturbavam o mundo religioso e político do seu tempo, provando que era Deus, com a missão de restaurar o que se havia perdido. Então, cumprindo ele o que o Pai prometeu, pagou o resgate com sua própria vida, com derramamento de sangue, para nos presentear com a salvação e a vida eterna. Amém? Mas com o tempo não era chegado, preparou os seus apóstolos para dar continuidade à obra da redenção. E nos dias do apóstolo Paulo, os relacionamentos do povo de Deus com o Criador já era bem piorado. Até parecia que ia se repetir tudo de novo, como aconteceu com Adão e Eva. Mas aquilo que Jesus começou ia prosperar, porque estava sob a direção e autoridade do Espírito Santo. E ninguém mais podia reter aquilo que estava proposto por Deus para a salvação e recuperação das suas criaturas. Vejam aí, no capítulo 1 de sua carta à igreja de Roma, Paulo expressa a degradação moral e espiritual que a humanidade vivia. E por isso Paulo
exortava o povo de então que estava com ele, dizendo: revesti-vos do vosso homem criado para ser semelhante a Deus. Olha, irmãos, ele exortando para que todos procurassem ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade, conforme está escrito em Efésios 4:24. E mais uma vez ele adverte: e vos revisteis do novo que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, Deus criou realmente o homem com este propósito de fazer dele um ser semelhante a ele, para uma grande obra no planeta, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 10. O apóstolo aqui adverte para que zelemos pela vida criada e formada em Deus, depois da conversão, da opção que fizemos quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Ou seja, o crente de verdade é uma nova criação em Cristo, com a imagem de Deus e a sua semelhança restaurada. Nos homens e nas mulheres também. A mulher também é imagem e semelhança de Deus. Por que não? Quando Deus os criou, criou macho e fêmea, a sua imagem e a sua semelhança. A explicação que temos no Evangelho de João, no capítulo 1, isso é muito importante, eu quero que todos prestem atenção, ao capítulo 3, nos explica como é o novo nascimento, pois só assim podemos recuperar a imagem e a semelhança perdida. Pois assim está escrito: mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse foi o nascimento proposto pelo Evangelho de João, formando com as palavras de Jesus, no poder do Espírito Santo, para todos aqueles que recebessem o Filho de Deus como Salvador, para nascer de novo e voltar a ter a semelhança e a imagem do seu Criador. E o versículo 13 fala do nascer em Deus, pelo conhecimento da água e do Espírito, o que nos garante ter de volta a imagem e a semelhança de Deus, meus irmãos. E nos garante a entrada no reino dos céus. Olha, irmãos, no capítulo 3 do Evangelho de João, numa das conversas mais bonitas da palavra do Senhor, Jesus explica para Nicodemos, um dos sacerdotes judeus, a serviço de Roma, dizendo-lhe: necessário te é nascer de novo. Ora, irmãos, fica muito claro e muito notório que Nicodemos estava longe da imagem e semelhança de Deus, pois está escrito no capítulo 3 de João. É só conferir. É só conferir. E nos evangelhos de Marcos, Jesus explica de forma bem clara que quaisquer ser humano, de quaisquer espécie, tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. E certamente isso se faz necessário para que eles possam nascer da água e do Espírito, assim como está escrito. Ora, Jesus deixa bem claro também que quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê
será condenado. Marcos, capítulo 16 e versículo 16. Prestem bem atenção. Quem não crer, não nasce de novo. E quem não nasce de novo, não entra no reino dos céus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender e compreender estas palavras do Senhor nosso Deus, que está na Bíblia Sagrada, para que possamos nos sustentar no caminho, perseverando na doutrina dos apóstolos e aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus para retirar a igreja deste planeta do pecado. Aleluia! Que Deus nos abençoe e que possamos aguardar com paciência a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para o resgate final da sua igreja. Aleluia! Quem estiver com Jesus será transformado e arrebatado, e os que estiverem mortos nos túmulos, que tiverem aceitado Jesus como Salvador e tiverem morrido, não tem problema, porque o Senhor tem poder para ressuscitar a todos e levar todos para morar eternamente nos céus. Como ele prometeu no capítulo 14 de João, que já foi para o céu e os lugares já estavam preparados. Ele não foi preparar lugar, os lugares já estavam preparados. Então, aguardemos. Aleluia, que Deus nos ajude. Amém.